Kick is in, amigos! Estamos de volta com mais um Giro da Semana. Sou Felipe Vieira, trazendo para você as principais notícias do College Football e da NFL. Começando com o College, desta vez, uma notícia bem importante aí para o mundo do College, para o futuro do College. Que vocês lembram, há 2 semanas atrás, quando eu falei aí de Texas e de Oklahoma saindo da Big 12, indo para a SEC, e quais os impactos que isso teria, né, nas outras conferências e no college football de forma geral. Oklahoma Sooners e Texas Longhorns devem sair da conferência Big 12 em 2020. Parece que a gente começa a ver o primeiro impacto, né, que as conferências, aí, as outras 3 conferências, a ACC, a Big 10 e a Pac-12, elas devem formar uma aliança entre eles para tentar contra-atacar a SEC. Como que isso funcionaria? Ainda não temos resposta, a verdade é essa. Só sabemos que eles estão pensando em alguma coisa. Se eu tivesse que apostar, não é que vai juntar uma grande conferência entre todas essas 3, né? Até porque seriam muitos times e geograficamente ficaria bem difícil de, né, jogar muito longe uma conferência da outra, um time do outro. Então eu estou imaginando que é simplesmente uma aliança para manter as 3 conferências, mas eles terem peso maior aí para decidir outros fatores importantes, né, para conseguir contra-atacar a SEC ganhar um pouquinho, perder um pouquinho de força, na verdade. Tem vários outros fatores que a gente ainda não faz ideia do que pode acontecer. Um deles é o calendário, né, que é sempre muito complicado no college. E às vezes a gente tem jogo já marcado para 2027, por exemplo. Notre Dame já está com jogo marcado contra Alabama em 2027. Então, isso ia alterar esse calendário. Como que funcionaria, né? Como que aconteceria essa marcação de calendário a partir de agora. O outro fator também é o fator financeiro. A Big Ten, por exemplo, é a conferência que mais ganha dinheiro entre as 3. Será que a Big Ten estaria disposta a abrir mão de um pouco desse valor para dividir com essas outras 2 conferências? Não sabemos, né? Então, outro fator aí que deve pesar, que a gente não tem resposta ainda. E tem um outro fator também que é bem importante. Por exemplo, a ACC, os direitos da transmissão são compradas, são exclusivas da ESPN, por exemplo, e a Pac-12 e a Big Ten são da Fox. Então, isso ia se manter dessa forma? Como que seriam vendidos esses direitos de transmissão? Como seria negociado? Enfim, são várias questões aí. Eu acho que também não está descartado essa grande conferência, mas eu acho bem provável que aconteça. E eu acho que deve melhorar um pouco a competitividade de forma geral, assim. Talvez ter menos jogos, daqueles jogos contra um Tennessee State da vida, que Ohio State vence por 55-0 e beleza, todo mundo sabe que seria um placar mais ou menos por aí. Veremos, semana que vem teremos mais notícias quanto a isso, então pode esperar que traremos aqui no canal o próximo passo dessa grande aliança entre essas 3 conferências. Agora, partindo para o mundo da NFL, notícia bem triste para o torcedor dos Jets. O Carl Lawson, edge rusher, que foi contratado aí na free agency dessa intertemporada, já está fora da temporada, já não joga mais, se lesionou muito sério, rompeu o tendão de Aquiles e está fora da temporada. É uma perda bem significativa para os Jets. Era um jogador muito importante aí para essa defesa que está com as forças ali da linha defensiva, e ele era um dos principais jogadores, né? Acho que o Quinnen Williams talvez seja o principal jogador, assim, nível de qualidade e potencial, mas o Carl Lawson vinha logo atrás, digamos assim. É um cara que talvez não tenha tanto hype para a NFL, porque jogava em um mercado menor, jogava em Cincinnati. E Cincinnati também não estava disputando muita coisa nos últimos anos.
então ele ficava um pouquinho escondido aí, talvez pro torcedor que acompanha mais exclusivamente o seu time, né? Mas o Lawson é um cara que produz muito bem aí em hit, em hurry, foi o segundo edge rusher da liga aí que mais produziu em hits, ficando atrás só do TJ Watt. Então realmente é uma perda bem significativa para os Jets, que essa defesa já tem vários buracos, né? Principalmente na secundária ali, e a perda do Lawson realmente vai fazer bastante falta para esse time dos Jets, que está tentando fazer esse rebuild aí agora, né, em volta do Zach Wilson. Mais um capítulo da novela Deshaun Watson, e cada capítulo que aparece, a situação fica mais crítica para o Watson, né? Confesso que eu não gosto de fazer o julgamento antes de sair realmente, termos as provas do que a acusação tá tratando, mas agora o FBI está envolvido também. Então a cada semana que passa as coisas parecem que estão mais complicadas, mais difícil de acreditar na inocência do Deshaun Watson. Agora também parece que talvez ele esteja envolvido até em tráfico humano, então a situação está ficando bem tensa aí para o Watson. Não sabemos até onde que isso vai, quando que... Se ele joga nessa temporada, se eu tivesse que apostar, eu diria que não joga mais na temporada. Ele ainda não está sendo... não está respondendo criminalmente, né? Ainda está só na parte civil da coisa. Então a NFL judicialmente não pode colocar suspendê-lo ou algo do tipo. Mas como ele já está numa situação bem esquisita com os Texans de ter pedido troca, e ele já não está nem jogando como QB1 ou 2 sequer, é o QB4 agora no depth chart dos Texans, é bem provável que ele não jogue pelos Texans mais nenhum snap, e ainda temos que esperar esse desenrolar da história, ou seja, nenhum time vai trocar por ele antes disso estar resolvido. Eu acho muito improvável que isso se resolva em 2-3 meses. Eu acho que essa novela aí vai acabar só no final da temporada ou alguma coisa nesse sentido, porque parece que ainda temos muitos capítulos pela frente. Então ficaria bem surpreso se o Watson jogasse em 2021. Se você estiver pensando em draftar o Watson no Fantasy, alguma coisa nesse sentido, eu recomendaria pegá-lo bem no final do Fantasy, porque a esperança, cada dia que passa, fica menor de Deshaun Watson jogar na NFL em 2021. E para encerrar, temos mais uma renovação de contrato. Jamal Adams, safety de Seattle, renovou o contrato de 4 anos, 70 milhões de dólares, né? 38 milhões garantidos, 20 milhões de signing bônus. Esse é um contrato que ele se torna o safety mais bem pago da liga, uma diferença considerável para o segundo colocado, que é o Justin Simmons. O Justin Simmons recebia 15 milhões e 250 mil de média anual. Essa média do Jamal Adams vai aí para uns 17 milhões e meio, podendo chegar até 18 caso ele bata alguns bônus pela performance dele. Então assim, é uma diferença considerável entre o segundo. Só que os Seahawks, eles se colocaram nessa posição, né? Porque quando eles trocaram lá com os Jets, eles pagaram 2 escolhas de primeira rodada e essa negociação não tinha acontecido ainda de renovação. Então, é um contrato caro pro Jamal Adams? Eu acho que sim, passou do que eu pagaria para ele, mas é melhor pagar esse 1 milhão, esses 2 milhões a mais, do que você já ter pago aquelas 2 primeiras rodadas e não ter o jogador agora. De forma geral, acho que é uma negociação bem ruim para os Seahawks, porque se eles queriam ter o jogador, eles deveriam já ter emendado esse contrato, amarrado esse contrato dele, essa renovação, com a troca. Porque o Jamal Adams estava bem feliz lá nos Jets, queria ser trocado e tal. Então eu acho que seria mais fácil de renovar naquela época do que agora, né? Agora o Jamal Adams tinha Seattle
na palma da mão. Então, realmente, Seattle tinha que pagar para não ficar ainda mais caro, né, a troca do Adams. Eu não gosto muito desse valor porque eu acho que o Jamal Adams ele é um jogador muito mais de boxe do que de boxe para ficar ali próximo da linha de scrimmage do que para ficar no back-end, que eu acho que é onde tem um safety tem mais valor. E isso é bem claro para o Jamal Adams, que é o safety que mais foi para o pass rush em toda a NFL na temporada passada, e assim, por uma larga margem em relação ao segundo. Em relação à quantidade de snaps ali no pass rush, ele tem uma diferença aí de uns 20, 25% para o segundo colocado, né? Então, é lógico que ele vai ter mais sacks do que qualquer outro safety, do que alguns edge rushers, né? Essa comparação com o edge rusher não faz muito sentido, porque ele está ali porque ele está tendo tanto sack, porque a defesa está fazendo com que ele fique livre, né? Um caminho livre para o quarterback, está esquematizando para ele. Então, é muito mais fácil ele ter 9 sacks e meio do que algum edge rusher. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra e falar que é a mesma coisa, né? Você está querendo comparar banana com maçã e não é assim que funciona. Por outro lado, também, ele é um cara que não produz muito no jogo aéreo, né? Ele tem 2 interceptações na carreira dele, então é um número baixo. Ele é um jogador que também acaba cedendo muito passe na sua área. Ele teve 46 targets na temporada passada e desses 46, 37 passes foram completados. Então, uma porcentagem aí de mais de 80% em direção ao Jamal Adams. Então, você tem que comparar e pensar em tudo isso. Mas, como o Seattle já tinha pago antes ali aquelas escolhas de primeira rodada, não teve outra saída e teve que pagar um pouquinho a mais aí nele. Mas, de forma geral, eu acho que foi uma negociação e uma troca ruim para Seattle, porque não acho que valeu tudo isso. O contrato mais essas 2 escolhas de primeira rodada ficou um pouquinho caro. Então é isso, rapaziada. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, ajuda demais a gente. E se inscrever no canal, porque também a gente quer bater aí uns 7 mil inscritos logo. Estamos quase chegando, então se você não é inscrito ainda e está acompanhando aqui os vídeos no canal, considere virar um inscrito. Só clicar, considere não, né? Só clica, o que custa? É de graça, né? Só clicar aí que também ajuda bastante a gente, certo? Um abraço para todo mundo e tchau!